Fechamos então com essas palavras o capítulo 9 e adentramos no capítulo 10 do livro de Mateus. Ele agora vai comissionar os seus discípulos para a missão. É a primeira experiência que eles terão na missão. Então é importante entender que Jesus tem dezenas e centenas de discípulos e agora desses dezenas, centenas e até milhares de discípulos, ele vai tirar 12 para estar com ele, que é o número das tribos de Israel. E ele agora então esses que ele tem mais intimidade, estão com mais contato, ele vai agora direcioná-los à missão e vai dizer assim, olha, vamos lá, capítulo 10, versículo 1 e 2, diz assim, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Veja que Jesus dá da sua autoridade. Ele expulsou os demônios do endemoniado, ele curou, ele ressuscitou, ele agora transfere para os seus discípulos esse mesmo poder, essa mesma autoridade, vai dar autonomia aos discípulos. E diz assim o verso 2, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus. Aí Mateus, o publicano, né? A própria carta de Mateus, ele diz Mateus, o publicano. Que carta verdadeira, nunca escondeu que havia sido publicano, coisa tremenda esse moço. E diz mais assim, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Judas porque ele sai do aramaico para o grego, né? Ou do hebraico para o grego. Judá significa abençoado e louvado. E aqui está dizendo que o nome dele é Judas Iscariotes. Existem algumas possibilidades para o nome dele, Iscariotes. Eu vou citar aqui 3. Seria a origem da palavra sicário, que no latim é sicarii, seria homem do punhal, seria Iscariotes, quando passa para o grego. Uma possibilidade do nome dele ser Judas Iscariotes. No aramaico, Sadar, que é mentiroso, falso. Então, o sacar, Iscar, homem falso, Issacar, Iscariotes, outra possibilidade. Ou um apelido de lugar, seria homem, Queriotes, né? Que seria o homem de Queriotes. Essa cidade dele aqui, a gente encontra no livro de Josué, quando ele está fazendo a divisão das terras, é citado Queriote, que é uma cidade, ela é habitada, ela tem o seu nome hoje lá na região onde ela se encontra. Eu havia feito uma anotação dela e vai ficar então por uma outra oportunidade para a gente falar sobre este lugar. Mas é no livro de Josué, sim. Existe uma tradição e livros apócrifos que apontam que o Judas Iscariotes, ele é que foi morto no lugar de Jesus. Tem até filme para isso aí, estão escrevendo muito sobre isso aí. Isso aí, um dos pontos que encontra isso aí é no Alcorão, tá? Na Surata 4, 157, viu? Ele diz assim, Judá é quem morreu no lugar de Jesus. Quem escreve isso, quem faz essa tradução do Alcorão, é o Ibn
Casir ad ser Dismar, no século XIV da nossa era. Então, vejam que existe algumas possibilidades do nome dele, Iscariotes. Eu particularmente acho que é o apelido de lugar mesmo que outros sons e palavras sejam parecidas. Porque o Zelote, aqui Simão, o Zelote era um grupo de judeus resistente ao domínio romano. E dentro dos zelotes tinham os sicários. Ah, sim, esses que usavam a sica, uma pequena faca, e matavam as pessoas que eles achavam que estavam apoiando Roma. Matavam os romanos e as pessoas que eles achavam que estavam apoiando Roma. Então é uma situação assim. Como que a gente vai descobrir por que o nome dele é Iscariotes? Judas Iscariotes. Eu acho que é de lugar. Para mim, um apelido, ele é dessa cidade de Cariote. Então, é importante a gente saber dessas coisas. A gente vai conhecendo um pouco mais do Judas e tudo, principalmente que muita coisa no YouTube, estes filmes, os apócrifos estão aí sendo levantados, alencados, é muito material, até interessante, importante a gente ler, entender, compreender. Apesar que Paulo, já lá no passado, ele falou, vocês estão cuidado com essas fábulas, chama isso aí tudo de fábula dos judeus. Então, é importante a gente saber e conhecer. Então, Jesus, ao se deparar com a condição do povo, ele resolve enviar os seus 12 discípulos de 2 em 2. Porque esses 12 têm um relacionamento estreito com ele. E ele agora vai declarar para eles estritas ordens, instruções que ele vai passar. E aí nós vamos ver nesses versos seguintes aqui. Ele diz assim, olha, Jesus enviou os 12, verso 5, e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. E diz mais, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Que coisa assim interessante. Ele delimitou a pregação e o ministério aí dos seus discípulos aos israelitas. Então, as boas novas primeiro aos judeus. Jesus, quando chegava no lugar, ele pregava na sinagoga. Ele estava lá na sinagoga com os judeus pregando e anunciando. Lembra uma vez quando uma mulher Ciro-Fenícia, uma gentil, foi pedir para ele, procura minha filha que está atormentada e tal. Não é lícito dar dos pães aos cachorrinhos. Isso significa que Jesus era xenófobo? Ele tinha preconceito para com outros de outros povos, de outra nação, de outra língua? Não. É porque o trabalho de Jesus era urgente. Ele tem 3 anos e meio de ministério. Ele tem 3 anos e meio para preparar e deixar os discípulos a um ponto para cumprir a sua missão. Eles são comissionados e eles não têm que cumprir esta missão. E aí então ele vai delimitar. Ele falou, olha, vocês não entrem no caminho dos gentios, não entrem no caminho dessas gentes assim, não vai por essas cidades assim, não entrem em cidade de samaritano. E alguém vai falar, mas se ele limitou os israelitas, como é que vai pregar para samaritano? Por que samaritano não? Eu vou fazer aqui um breve comentário a respeito disso. No ano 720 e poucos antes de Jesus, o reino da Assíria, capital Nínive, eles desceram da região e foram invadindo todo o norte da Palestina. A própria Síria, cuja capital é Damasco, e dali para baixo. E aí eles pegaram o reino do norte, que é chamado de Israel, o reino do sul, o reino de Judá. Davi uniu o reino. Salomão manteve a unidade, mas o Roboão, filho de Salomão, não conseguiu manter a unidade do reino e foi dividido entre Roboão e Jeroboão. Roboão ficou com 2 tribos consigo, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, e também os levitas e os sacerdotes, porque o templo estava em Jerusalém. O Roboão ficou com as demais tribos. Dan, Manassés, Efraim, Simeão, todas as outras se ficaram com o Jeroboão. Ficou o reino do norte e o reino do sul.
Pois bem, uns 720 e poucos, o exército assírio domina toda aquela região e toma para si aquela região todinha de Israel. E faz uma coisa interessante, eles pegam o povo de Israel, que morava ali, daquelas 10 tribos, e leva para outro lugar. Leva para regiões distantes e traz povos de outra região para que fossem colocados ali. Para que fossem colocados ali. No livro de Reis a gente tem o comentário do nome desses povos. Nós vamos ver aqui agora. É no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo de número 24. Olha só o que aconteceu, olha só. O rei da Assíria desce e toma posse de toda aquela região com seu exército. O rei da Assíria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim e os fez habitar na cidade de Samaria em lugar dos filhos de Israel e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Então o que aconteceu aí? Ele retirou os israelitas que moravam ali das 10 tribos, levou para outro lugar, tá certo? Os plantou em outro lugar, para outra habitação, e trouxe povo dessas cinco povos, dessas 5 nações, para colocar em Samaria. Tirou o pessoal de Israel, levou para fora e trouxe essas 5 nações. Inclusive, acho interessante que aqui em João, quer ver? Evangelho de João, vou mostrar uma coisa interessante aqui, dos analistas, o que eles falam aqui, olha só. Jesus conversando com a mulher samaritana. Olha só a conversa de Jesus aqui. Disse-lhe Jesus, verso 16, vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse para Jesus, eu não tenho marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Quer dizer, ela estava coabitando com um homem, ela vivia com um homem, assim, casada de fato, mas não era casada de direito. E por que eu estou falando isso? Porque muitos estudiosos dizem, essa conversa de Jesus com essa mulher samaritana é o seguinte, você teve 5 maridos, aqueles 5 povos que foram colocados, implantados ali, e os israelitas levaram para fora. Você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é teu marido, porque vocês formaram uma outra nação. Vocês são samaritanos, vocês não são israelitas. Agora eu tenho que dizer, para todos que estão aí nos assistindo, que quando eles levaram os israelitas embora, eles não levaram todo mundo. Tirou um por um, levou todos os israelitas da região de Samaria e de Israel, levaram embora e trouxeram. Não, ficaram ali dezenas, centenas e milhares de pessoas dos israelitas. E depois eles, dessas 5 nações e povos, também foram casando entre si e foi formando o povo samaritano. É por isso que a mulher samaritana fala para Jesus, nossos pais adoravam neste monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Porque havia essa mistura de adoração dos outros deuses, mas com a adoração do Deus verdadeiro que o israelita tinha, entre aspas. Não como em Jerusalém, não como tinha que ser lá no templo, mas eles tinham os outros deuses, mas não deixavam de acreditar no Jeová, o Todo-Poderoso. Então, é importante a gente entender isso aí. Por que o judeu tem tanta birra de um samaritano? Por que estou falando aqui de Bíblia, aqui, do estudo que nós estamos fazendo, por que essa preocupação toda? E Jesus, a ponto de Jesus dizer, olha, vocês vão pregar, vocês vão anunciar, olha só, olha o que ele fala aqui, ó. Não entreis em cidade de samaritano. Jesus era contra uma atitude de xenofobia, quer dizer, são povos, outro povo, outra língua, né? Você... Não,
É porque era a urgência da pregação do evangelho e vocês vão dar preferência para pregar para judeu, porque eles vão na sinagoga, eles conhecem a lei, conhecem a coisa, já sabe que tem que esperar um tempo de um Messias. O judeu espera a era messiânica. Vocês vão pregar para eles, vão dizer, olha, o reino dos céus está aqui e a prova disso é que a gente cura, a gente expulsa demônio, a gente ressuscita mortos, a gente faz o aleijado andar, cego vê, o mudo fala e essas coisas acontecem. Então pode notar que o reino de Deus está aí no meio de vós. Então, quando Jesus apresenta essas instruções bem restrita e estrita para evitar as cidades gentias e de samaritanos, ele limitou-se aos israelitas, porque reconheceriam as boas novas, porque ouviriam, saberiam do que é que se está se tratando isso aí, entendeu? E aí, mas depois não pregou para todo mundo? Sim, porque depois da sua morte, quando ele voltaria triunfante na sua ressurreição, ao terceiro dia, receberiam a comissão de pregar, então, ao mundo todo, inclusive o dos gentios, que a gente vai ver aqui, o que ele vai falar, o que ele está pregando, o que ele está anunciando, como é para fazer, do jeito que é para fazer. Depois disso aí, vai pregar no mundo todo. É a comissão do capítulo 28. E de pregar o evangelho em toda a terra, em todo homem. Fazer discípulos e batizai-os, como está em Marcos 16. Depois da morte, da ressurreição de Jesus, ele poderosamente se apresenta para os seus discípulos. Não, agora vocês vão pregar para o mundo todo. Mas enquanto estavam naqueles 3 anos e meio, estava bem estreito ali, bem restrito, para trabalhar entre os judeus, porque já conheciam, saberiam como as coisas iriam ocorrer por ocasião da pregação do Evangelho. Realizar obras para tantos quanto tenham olhos para ver os sinais da chegada da era messiânica. Por isso que ele vai dizer, curar enfermo, limpar leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, então de graça dai. Este que exercer o ministério com generosidade, com liberalidade. É por isso que agora ele vai começar então a dizer como é que eles deveriam caminhar. Como é que vocês vão lidar de 2 em 2? Como é que vai ser esses passos que vocês vão ter que seguir? Então ele diz aqui no versículo 9: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforge. Alforge é um saco para pegar os donativos. Os pregadores, os religiosos pregadores, os errantes que saíam para pregar, eles tinham um saco para recolher os donativos. Ele tinha que voltar para a congregação deles. Era assim que eles sobreviviam e viviam. Mas Jesus, vocês não vão levar esse saco para donativo. Vocês não vão levar alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário de seu alimento. Nós já vamos tratar sobre essa dignidade do operário, mas eu acho interessante que no Mateus diz para não levar bordão. Mas em Marcos capítulo 6, ele vai falar da mesma coisa. Olha aqui, Marcos 6. Vou ler o 7 e 8. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho. Você não vai providenciar nada, você não vai levar mochila, você não precisa de nada disso. Você vai pegar você e vão andar e acabou. Senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem nada no cinto, mas que calçasse sandálias e que não vestisse 2 túnicas. E dizia-lhes, na casa em que entrardes, ficai nela até partires dali. Aí não vou voltar para Mateus, mas aqui diz para você carrega pelo menos um bordão. E o Mateus diz para carregar bordão, não? Bom, muitos estudiosos dizem assim, olha, é melhor a gente ficar com a lista negativa, porque ele diz, não leve isso, não leve aquilo, não leve aquilo outro, então também não leve o bordão.
O Agostinho tentou arrumar uma solução para isso. Ele quis dizer que aqui, esse bordão em Mateus, deveria ser algo parecido com uma bengala. E o bordão de Marcos, capítulo 6, versículo 8, seria então um bordão mesmo que daria a autoridade de apóstolo. Esse bordão, igual o cajado de Arão ou de Moisés. Então, seria um cajado que, eu sou apóstolo, por isso que eu ando com esse cajado. Eu acho muito pouco provável que tenha sido isso, mas tem gente que concorda com Agostinho e acha que é por aí. Eu acho que não é nada disso. Eu fico com a lista do Mateus. O Marcos é alguma coisa ali que é nessa listagem que acabou dizendo que era para levar o bordão. E diz assim o verso 11: então, em qualquer cidade ou aldeia em que entrar, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrarem em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Que coisa interessante. O que é uma casa digna? Como é que é isso? Eles são embaixadores de uma mensagem urgente, né? O tempo era, né? Então deve levar consigo somente o indispensável. O que aceitarem suprirão as necessidades deles, as necessidades físicas, as espirituais, psicológicas, emocionais, eles que estão levando para as pessoas. As necessidades físicas, as carências que eles deveriam ter do dia a dia para comer, para dormir, para estar, para sua higiene e tudo, as casas dignas que os receberam e iriam providenciar. E ele falou, então você fica numa casa, você chegou num lugarejo, fica numa casa só, fica até o final do trabalho, depois você vai embora, sai ali daquela casa, não fica pulando de uma casa para outra não, entendeu? E ele diz, olha, ele diz assim, olha, vai suprir as necessidades. E aí ele diz assim, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Nem todos ouvirão. Vão ser perseguidos. Mas deve ficar seguro que o Espírito Santo de Deus ele estaria ajudando, ensinando e trazendo à mente deles tudo aquilo que eles deveriam falar e tudo. Não, vamos ler aqui agora. Então, sacudir o pó de vossos pés. Mas que coisa é essa? Você vai pregar na casa de alguém, a pessoa não quer ouvir. Não quero nada com vocês, não. Saia daqui da minha casa, eu tenho minha religião, eu tenho minha fé e acabou, não vem aqui não. Aí o sujeito sai e sacode o pé, a poeira, bate o pé com a poeira. Ou a cidade, todo mundo foi contra. Então, você vê que a cidade de Damasco, lá, Paulo teve que descer do muro, numa cestinha, que eles queriam matar Paulo. Então, por que bater a poeira? Que história é essa? Porque sacudir o pó é como se estivesse pisando virtualmente, né, virtual, né, o tempo nosso, né, em terra pagã, que não deve ser levada de volta para a Terra Santa. O caminho deles estão indo em caminho de Jerusalém. Eles estão saindo da Galileia, daquela região toda, indo para Jerusalém. Então, quem não ouviu, quem não aceitou, quem não quis dar crédito, você vai sacudir o pó, que você não vai levar um pó de poeira pagã para Jerusalém, que lá é Terra Santa, lá é lugar santo. Isso é o significado mais provável de aí sacudir o pó e prosseguirem. Diz o 15, em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Veja que coisa assim tremenda. Né? E Jesus ele começa a apresentar como ele lida com essas situações da não aceitação sua. E diz mais, eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos, portanto sede prudente como a serpente e simples como as pombas. Um candor, né? Candura, como de uma pomba, e uma cautela. Por isso que ele vai dizer, então, no verso 17, acautelai-vos, porém dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vão ser perseguidos. Mas deve ficar seguro da operação do Espírito Santo. Ele vai falar que na frente de vocês vão falar
para governadores, para príncipes, para os reis. Então, é importante a gente saber que há uma ação de negação. Muitos negam-se ao Evangelho do Reino. Muitos negam-se a acreditar em Jesus, a crer em Jesus. E a gente tem que saber que a gente vai ter que lidar com cada uma dessas situações, cada uma dessas circunstâncias. No nome de Jesus. Amém.